dos bolsonaristas com a ascensão, com a volta, né, o retorno de Trump ao comando nos Estados Unidos, Ari? Bolsonaro agradece a Deus pela vitória de Trump e manda o Salmo da Vitória. O Salmo da Vitória. Ex-presidente diz que o republicano fará a América grande novamente. A gente tem aí o post dele, é um Salmo da Vitória, é? Eu não conheço esse, eu estou conhecendo agora. Vai lá, vai. Obrigado, meu Deus. Parabéns, Donald Trump. Aí ele marca o arroba do futuro presidente Trump. Aí coloca Salmos 35. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jair Bolsonaro. Mas no caso dele são 8 anos, né? Não é bem pela manhã, né? São 8 anos. No caso do Trump foram 4. 4. Do Bolsonaro, 8 anos, aí vem a alegria. Vai esperar mais 72 horas, tudo se resolve. Antes de eu passar para os comentários, Raniele, essa é uma expectativa que é do Bolsonaro e da tropa bolsonarista toda, né? Você não me ouviu, Raniele? A Raniele não me ouviu, então eu vou passar direto para o professor Vila. Não estou escutando, eu só escutei Raniele. Tá, então vamos refazer o contato com a Raniele, enquanto isso eu passo para o professor Vila. Então, professor, Salmo da Vitória, obrigado, meu Deus. Eu estava até lendo o Salmo aqui, sabe que historiador gosta sempre de checar, não? Aí eu rapidamente, o Salmo é um pouquinho mais amplo, ele fez um corte ao agrado dele, porque o Salmo é porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia, na minha prosperidade não vacilarei jamais. Bem, é bom lembrar que essa tentativa de usar o Salmo para explicar ou para louvar a vitória do Trump é uma picaretagem, né? Me desculpe usar essa expressão. Então, isso é uma enorme bobagem. E também, achar que ele é sócio dessa vitória do Trump, ou que os bolsonaristas são sócios, também não cabe. Tendo a entender, e é incrível como nunca na história do Brasil, alguém fica tão satisfeito com uma eleição nos Estados Unidos, né? A eleição dos Estados Unidos é dos Estados Unidos, que ela tem reflexo no nosso país, não tem como no passado, porque hoje o mundo é muito mais plural do que era na época, por exemplo, da Guerra Fria, ou quando os Estados Unidos teve um poder absoluto na última década do século passado e na primeira desse. Né? Que era a grande... Hoje não, hoje o mundo está muito mais plural. Então, no fundo, é muito estranho essa alegria e como se isso fosse condição sine qua non para em 2026, dentro da cabeça dos bolsonaristas, eles regressarem à presidente da República, porque eles fazem a seguinte relação: se o Trump pôde, por que nós não? E ele, na verdade, por que eu não? Primeiro, porque ele está com seus direitos políticos suspensos. Segundo, que a conjuntura aqui é radicalmente distinta. O Lula não é o Biden, o Brasil não é os Estados Unidos. Ô, Raniele, eu tinha perguntado, a Raniele voltou? Está com a gente, Nájila? Estou aqui. Tá aí. Raniele, eu tinha perguntado para você que essa euforia é do Bolsonaro, mas é da tropa bolsonarista, né? Quase falha novamente, mas eu consegui entender. Exatamente, de todos os deputados. Os bolsonaristas estão, olha, empolvorosos. Hoje de manhã, quando eu estava no aeroporto, encontrei alguns bolsonaristas gravando vídeos, assim, prefeitos até, olha, para desejar parabéns para o Trump, não sei o quê, para dizer que vai acontecer no Brasil aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, mas realmente são situações totalmente diferentes. Bolsonaro quer, assim como o pessoal da direita, que já tem maioria no Congresso, né, eles querem continuar com essa narrativa, mostrando que há ali casos parecidos, né, que há semelhanças nos casos para continuar com esse capital político e sair mais forte em 2026. Ele, na hora, claro, vai transferir esse capital político para o candidato que ele declarar apoio e conseguir aumentar as bancadas na Câmara e no Senado. E aí conseguir fazer tudo aquilo, né, que a direita quer, começando por impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal e outras mudanças. A manutenção de capital político e força eleitoral, se o objetivo é esse, tem sentido, Marta? Tem sentido, Amadeu, e tem dado certo, porque os bolsonaristas estão fervorosos
nas redes sociais, se a gente for observar os perfis de parlamentares e ler comentários, enfim, toda a repercussão da eleição americana nessas bolhas bolsonaristas, eles estão felizes demais. Então, a estratégia, isso, a intenção do ex-presidente aqui do Brasil, Jair Bolsonaro, de inflar o ego ali da parcela de apoiadores que ele ainda tem, está sendo exitosa. Ele está conseguindo, a gente não sabe até quando, né, essa felicidade vai durar, porque aqui no Brasil a vitória de Trump não tem muito significado para ele, Bolsonaro, porque continua inelegível, mas animou a galera dele. Mas como a política tem um quê de percepção muito grande, a Poliana, eles vão, claro, e é direito deles, utilizarem esse momento, né, viverem um momento aí. É um buzz que fortalece o bolsonarismo. É um quem? Buzz, uma animação, né? Uma animação, uma onda. Né? Uma onda. É uma onda, Ari. Favorece o bolsonarismo onda agora. Para que isso se concretize, é preciso que essa onda convença o Congresso a acelerar o processo da anistia. A gente viu que foi que Arthur Lira já fez, né? Para, consequentemente, ainda ter que passar lá pelo Supremo Tribunal Federal, no último caso. Então, assim, pelo menos demorar isso vai. Não é um processo simples de acontecer. Talvez não haja tempo hábil, a não ser que a política queira, né? Agora, para que ele se torne elegível novamente. Mas eu tenho uma pergunta aqui, porque está na cabeça das pessoas assim, que se essa anistia passar, o Bolsonaro se torna elegível. Mas essa anistia, eu vou perguntar ao professor que sabe mais do que eu. Professor, essa anistia que está sendo votada lá e tudo, não para, o Lira mandou criar a comissão. O que ela altera o que o TSE decidiu nas duas inelegibilidades? Essa é a questão central, Amadeu, porque uma coisa é anistia para o 8 de janeiro, para a dona Fátima de Tubarão, lá, né? De Tubarão, salvo engano. Aquela senhora lá de Santa Catarina. Coitada, eu tenho até dó dela, está pagando o pato e quando outros acima dela continuam na vida boa. Outra coisa é a questão eleitoral, que não tem nada a ver com o 8 de janeiro. Inclusive com o envolvimento, ou suposto envolvimento, do ex-presidente com o 8 de janeiro, é um inquérito que não terminou. Está lá na PGR, e da PGR, quando estiver completo, aí ele vai para o Supremo se recebe ou não. Então são coisas, você bem lembrou, distintas, mas claro, se eles conseguirem emplacar a anistia do 8 de janeiro, aí eles vão tentar colocar um anexo, que seria justamente a questão eleitoral. Agora, isso é muito complicado, isso não é diferente, nós somos um país bipartidário, não há bipartidarismo. A questão aqui é muito mais complexa do que a questão norte-americana. E isso sendo assim, a possibilidade de uma anistia do Bolsonaro, para não dizer que é zero, é remotíssima. E uma coisa é o 8 de janeiro, outra coisa muito distinta é a condenação da Justiça Eleitoral. E não vai sair também do 8 de janeiro. Eu acho isso extremamente improvável. Outra aí foi Lhame. Não, nenhum. Olha, uma coisa é a inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro. Outra coisa é um abrandamento das penas ou a anistia total para os criminosos do 8 de janeiro. Agora, confundir é importante politicamente para os extremistas, porque quando a pessoa forma uma opinião sobre em quem ela vai votar, em quem ela acha que foi injustiçado, quando ela vitimiza alguém, quando ela diz... Porque o Trump, esse discurso colou lá, ele disse, olha, as minhas condenações, eu sou criminoso, mas não foi porque eu cometi crime, foi porque o governo Biden me perseguiu, procuradores ligados a ele me perseguiram. Isso colou, isso funcionou. Então, essa confusão para nós, para você que está me ouvindo, me escutando, que tem discernimento, que sabe separar as coisas, faz sentido. Mas na cabeça de muita gente não faz, não. Eles juntam. E o que importa mesmo para eles é que, uma vez inelegível, Bolsonaro eleja quem ele indicar. Então, essa confusão no eleitorado é importante para eles. Vamos agora à manchete do professor Vila, que traz